Olá a todos, continuando então aqui o nosso projeto do nosso curso. A gente vai agora fazer a parte de calhas, né? Vamos ver aí como simular a modelagem das pingadeiras, né? Aqui, principalmente aqui é importante porque tem essas paredes aqui da platibanda, aqui da torre da caixa d'água, tá? Então vamos começar aí. É bem simples o processo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Repare que aqui na planta de cobertura agora, ó, o telhadinho que nós colocamos aqui na caixa d'água, na torre da caixa d'água, sumiu. Né? E depois a gente fala, oh, mas como que o telhado pode subir? Mas o que acontece? Vamos pegar aqui no corte, para a gente entender o que está acontecendo. O telhado está aqui, ele não sumiu. Né? Qual é a definição de uma planta baixa? Uma planta baixa é um corte, que, né, já que nós estamos aqui na vista da cobertura associado à cobertura, então é um corte a 1,50 m, 1,20 m. Então está mais ou menos passando por aqui. Ó. O telhado não está para cima, então não tem como enxergar o corte mesmo. Ah, perdão. Não tem como enxergar o telhado. Então a gente vai aprender agora a mexer na faixa da vista, né? Qual é a altura que esse corte está passando? 1,20 m, 1,50 m? A altura que eu queira. Tá? Então essa opção está aqui, ó, dentro das propriedades da vista, né? Lembrando que eu estou aqui na vista da cobertura. Eu tenho essa opção aqui, ó, faixa da vista. Então eu vou clicar aqui em editar. Pronto. Então aqui, ó, quais são as opções que eu tenho? Aqui está o plano de corte. Então no nosso caso, né, isso já veio configurado no template. As plantas baixas todas estão com um plano de corte a 1,20 m do nível associado a ela. Então, no caso da cobertura, está 1,20 m acima da cobertura. Mas eu posso tranquilamente, ó, passar isso aqui para 1,50 m, 1,10 m, o quanto eu quiser. Se nós colocamos aquele telhado a 2,70 m, nós teríamos que estar com pelo menos 3 metros, né, de plano de corte. E uma vista de cobertura realmente, né, uma vista de planta baixa da cobertura, é como se fosse enxergando o prédio, né, lá de cima mesmo. Então, ó, 3 metros seria o suficiente. Se eu der um OK aqui, ó, ele vai dar uma mensagem de erro, por quê? Porque o recorte superior não pode ser, que é esse aqui, não pode ser abaixo desse. Tem que ser pelo menos o mesmo. Então, ó, o topo, tá, tem que ser pelo menos o mesmo aqui do plano de corte. Então, vou dar um OK. E aqui agora está certinho. Ó. Agora eu consigo enxergar aqui o telhado. Então, dessa maneira, a gente consegue controlar aí a faixa de vista de qualquer uma das vistas que nós queremos. Então, vamos lá, vamos ver como a gente consegue colocar a calha de uma maneira muito simples. Ó. Aqui em arquitetura telhado, quando eu clico aqui nessa setinha, eu tenho algumas opções, né, de borda, de um outro elemento chamado sulfito, e eu tenho a opção de calha. Tá? Aqui eu tenho então já uma família, né, aqui no caso também é uma família de sistema, não tem como carregar, e tenho já um tipo criado. Né? Esse tipo contém aqui já alguns perfis cadastrados, então nós vamos usar aqui, ó, o perfil 15x15, mas você pode reparar que existem outros perfis aí, tá? Não tem necessidade de mexer aqui, vou deixar esse 15x15 mesmo. E a única coisa que o Revit me pede, que é aqui embaixo, ó, clique na extremidade do telhado, borda ou linha para adicionar. Então eu tenho que clicar na extremidade do telhado que eu quero adicionar a calha. Se eu clicar nessa, ele vai criar uma calha aqui, mas vai ficar faltando nesse pedacinho. Então eu vou clicar nesta borda aqui, ó, deste telhado. Repara que ele já criou, né? A gente já tinha deixado o espaço de 15 centímetros justamente pensando nisso, né? Vou fazer a mesma coisa com esse, ó. Vou criar aqui uma calha nesse e uma calha nesse, tá? Vamos dar uma olhadinha no corte? Tá lá. Estão aqui os, né? Claro que talvez na hora de executar esse telhado, o perfil de calha não fosse exatamente esse. Esse aqui é um perfil mais parecido com aquelas calhas que a gente usa em beiral, aquelas calhas de PVC, né? Aqui talvez fosse uma calha realmente com outro perfil, mas para o nosso caso aqui, né, a gente está trabalhando com nível de detalhe 300, um LOD 300 já está bom, já está de bom tamanho. Essa representação da calha. Né? A inclinação das calhas, depois nós vamos representar quando a gente for fazer o detalhamento aqui na planta de cobertura. Então vamos olhar aqui em 3D agora, ó. Olha lá. Todas as calhas estão ali, tá? A da cobertura, a da planta da caixa d'água também, da torre da caixa d'água também. Então parte de calha é isso, muito simples, tá? E agora vamos ver como que a gente conseguiria aí simular a parte de modelagem das pingadeiras. Tá? É um comando assim, esse já é um pouquinho mais chato,
tá? Tem que ter um passo a passo, mas seguindo o passo a passo não tem como dar erro. Então a gente vai fazer a pingadeira como se ela fosse aqui, ó, o que a gente chama no Revit de uma moldura na parede, tá? Repare que aqui, ó, clicando nessa setinha, eu tenho a opção de criar uma moldura ou um friso na parede, tá? Então a gente vai usar essa opção de moldura e repare que nós já temos aqui um perfil pronto para simular uma pingadeira. Então qual que é a ideia? Eu vou aproximar aqui para ficar mais fácil, ó. A ideia é, aproximando da parede, e selecionando a parte externa da parede, a face externa da parede, aparece, vou dar um zoom mais próximo ainda para ficar mais fácil de ver, ó, aparece uma linha tracejada azul, tá? É nessa linha que eu tenho que clicar para criar a pingadeira. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, aproximo o mouse, apareceu a linha tracejada azul, clico. Parece que não aconteceu nada, mas quando eu dou um zoom para trás, tá lá a pingadeira. Vou fazer a mesma coisa com esta parede, ó. Sem sair do comando, sem dar ESC, eu vou agora clicar nessa próxima parede, né? Sempre lembrando, tem que esperar aparecer a linha azul. Ó. Se eu tirar o mouse, desapareceu a linha azul. Isso aqui pode dar um errinho. Então, ó, vou aproximar o mouse novamente, apareceu a linha azul tracejada. Vou clicar, tá? Pronto, lá tá vendo que ele já fez até o recorte em meia esquadria, ó. Vou para a próxima parede. Aqui são paredes em cadeia, né? As 4 paredinhas, então vou fazer todas elas sem sair do comando ESC, sem dar ESC. Ó, vou clicar. Se clicar sempre quando aparecer a linha tracejada azul, não dá erro, dá certinho, mas se clicar fora e der algum erro, daí tem que voltar lá do começo. Agora eu vou clicar novamente. Pronto, terminou todas. Agora sim dou um ESC. Tá lá, a pingadeira certinho no lugar dela. Se você olhar em corte também, você vai conseguir enxergar aqui os perfis da pingadeira, tá? Interessante, dá um efeito interessante, principalmente na hora de renderizar, né? Isso aqui, ó. Então agora eu vou fazer todas essas paredinhas aqui seguindo o mesmo princípio, ó. Começando nessa e terminando nessa. Então eu vou lá, ó. Parede, moldura, olha lá, ó. Apareceu a linha tracejada, clico. Vou rotacionando aqui, tá? Espero aparecer a linha tracejada e clico. Vou criando, ó, tomando cuidado para não clicar errado. Se clicar errado, ele não faz esse corte em meia esquadria e teria que recomeçar o processo de novo, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado, mas é uma questão de prática. Depois que você pega a prática, rapidinho você faz aí a pingadeira de todo prédio, tá? Não são tantas paredes assim também, é claro que é mais do que na torre da caixa d'água, mas nada que, olha lá, sempre espera aparecer a linha azul. Quase terminando, já estamos quase na metade aqui. Vamos fazer com essa agora. Olha lá. Com a prática isso aqui vai ficando... E é um comando bom para treinar também a precisão, né? A precisão do mouse. Treinar essa parte de rotacional 3D. Tá? Olha lá, faltam algumas paredes só. Clicar nessa. Nessa aqui. Olha lá. Nessa aqui. Nessa e agora na última lá, para concluir o comando, ó. Pronto. ESC, sai do comando e estão lá, ó, todas as paredinhas, todas com pingadeira, calha, tá? E aí o nosso último elemento que de modelagem a gente vai ver na próxima aula é a parte de guarda-corpo, né? A gente tem várias possibilidades de criar aqui o guarda-corpo desses elementos. E a gente vai ver isso, nós vamos ver isso nas próximas aulas. Muito obrigado por enquanto.